Hello! Sejam bem-vindos a mais um Conquistar! Here is Teacher Cláudia Borges. Aqui é a Teacher Cláudia Borges e vamos conferir o conteúdo da nossa aula de English. Aula 2, Língua Inglesa. Let's rock with Will! O objeto de conhecimento é estudo sistemático, progressivo e contextualizado da língua inglesa, contribuindo para a reflexão e participação ativa na vida pública. E agora vamos conferir a nossa dúvida. Bem, como puderam observar, trabalharemos sobre o futuro com will. Vamos conferir a nossa pergunta, a nossa dúvida. Então, teacher, como usamos o futuro com will? Como é que fazemos para utilizar a forma do futuro em inglês com este verbo modal que é o will? Então, nós vamos conferir aqui na nossa aula como podemos fazer perguntas, como nós vamos fazer a forma negativa também utilizando will, tudo utilizando com o futuro. Vamos verificar ainda quais são as possibilidades que eu posso, utilizar o futuro com o will, em que tipo de frases, que tipo de expressões eu posso utilizar, palavras que são comumente utilizadas com o futuro com o will. Ok? Então agora nós vamos para o nosso Tira Dúvida. Bem, continuando um pouquinho mais sobre o will, observe aqui comigo, olha só. Nuvens pesadas, raios e trovões. E a minha frase ali em cima diz o seguinte: It will rain. Vai chover. Com certeza, não é? Observar as nuvens, observar os raios, os trovões. Então, quando a gente observa no horizonte esse tipo de acontecimento, não é? As nuvens se formando, os raios ali surgindo, trovões. Então, você diz, com certeza vai chover. Então, quando a gente tem esse tipo de certeza de acontecimentos que já estão ali na nossa cara, você pode utilizar quem? Isso mesmo, nosso will. Esse é nosso auxiliar que indica futuro. Vai chover. Então, como é que ficou a minha frase ali, ó? It will rain. Lembrando do nosso it, não é? Que é um pronome pessoal utilizado para coisas, objetos e animais. É verdade? Como eu estou falando de chuva, não é? Não estou falando de uma pessoa especificamente, utilizo o it, acompanhado do will, que indica o futuro, mais o verbo principal, que é o verbo rain. Vai o quê? Vai chover, right? Então, quando tem esse tipo de situação, que eu tenho uma certeza já ali, quando eu observo aquele contexto, eu posso utilizar o meu will. Vamos ver outros exemplos também. Olha aí. Então, previsão que indica certeza. Isso que a gente acabou de ver aí, com essas nuvens se formando e indicando chuva, não é? Mais um exemplo nós temos, ó. Ele diz o seguinte: I'm sure you like her. I'm sure you like her. O que está dizendo aí? Eu tenho certeza, I'm sure, you, que você, vai. Onde é que está esse vai? Bem aqui, ó. Está na forma contraída. Aí poderia estar escrito também, you will like her. Então, eu posso utilizar a forma contraída. É só utilizar o meu apóstrofo e as duas últimas letras da palavra will, que indica o futuro. I'm sure you like her. Eu tenho certeza que você vai gostar dela. Continuando, uma outra utilização também do meu verbo will para o futuro diz o seguinte: previsão sobre algo certo para o futuro, seja ele imediato ou não. Acompanhem comigo essa imagem. Vocês têm aqui a imagem maior dessa menina, não é? Verificando o carro dela. Ela está aqui olhando o carro, está aberto o carro, não é?
E aqui no balãozinho ela tá toda sorridente com uma chave de carro. E ela diz o seguinte: I'll buy a new car. Eu comprarei um carro novo. This one, esse aqui, is too old. Está muito velho. Então ela tá aqui, né, pensando o que ela vai fazer, que o carro tá parado, quebrou, e ela tá já pensando no futuro, não é? Pode ser um futuro de agora ou pode ser mais lá na frente. Então, I'll buy. Novamente, o will está na forma contraída. Continuando, um outro exemplo sobre essa mesma ideia, não é? Previsão sobre algo certo para o futuro, seja ele imediato ou não. Observe a menina lá no palco, não é? Diz o seguinte: One day she will be a big artist. One day she will be a big artist. Um dia ela será uma grande artista. Então, onde está que ela será? Está aqui, ó, o she, que é ela. Aqui o will, está indicando o futuro será, ok? E o verb to be, né, que dá a ideia de ser ou estar. Então, ela será uma big artist, uma grande artista. Então, she will be. Uma outra utilização do will para indicar o futuro é para previsões ou suposições sobre o futuro. Olha só. I think Brazil will win the World Cup in 2026. Então, eu acho que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo em 2026. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma previsão. Utilizei a minha expressão think, né? Porque eu acho, na minha opinião. Então, ele vai vencer. Will win. E olha aqui, não é? World Cup winner 2026. Campeão do mundo de 2026. Então, posso utilizar o will também para esse tipo de ideia. Uma outra utilização também do meu will pode ser com ações voluntárias ou decisões rápidas. The phone is ringing. O telefone está tocando. I'll get it. Então, vou lá atender? Eu decidi agora? Posso utilizar o will, tá? Então, ação voluntária ou decisão rápida que eu tomei na hora, eu posso utilizar o will também. Um outro exemplo, né, dessa mesma situação diz o seguinte: I think we'll take an Uber home tonight. Então, está todo mundo muito cansado, então eu acho que nós vamos pegar um Uber para ir para casa hoje, né? Está todo mundo bem cansado, vamos no Uber. Então, como é que ficou a minha frase? Eu acho que nós vamos, não é? Eu decidi agora, nesse momento. I think we'll. Eu acho que nós vamos. I think we'll take an Uber home tonight. Continuando, ainda sobre essa mesma ideia, ações voluntárias, decisões rápidas. Olha só, nós temos aí o seguinte. We need more coffee. Essa é a minha situação. Precisamos de mais café. Então, o que é que aconteceu? O rapazinho ali se apresentou e falou o seguinte: I'll take it. I'll take it. Eu vou lá pegar, tá? I'll. Então, observe que foi utilizado aqui o will na forma contraída. O will na forma contraída. I'll take it. Eu vou pegar. Uma outra utilização do will pode ser para promessas e ofertas. I promise I'll make you the happiest girl in the world. Eu prometo que eu farei de você a garota mais feliz do mundo. É uma promessa bem forte essa, não é? Posso utilizar o will? Também posso nessa situação, ok? Um outro exemplo dessa mesma ideia. I won't tell anyone your secret. Não vou contar para você, para ninguém, o seu segredo. Não contarei, tá? Pode confiar. Promessa aí, não é verdade? Uma outra utilização também do will pode ser para fazer um pedido de forma muito educada. Olha aí, observe comigo. Will you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Então, quero fazer um pedido, né, de uma forma educada. Então, eu posso utilizar o will também. Lembrando que ele começa a pergunta. Right? Agora, quero que vocês fiquem atentos para palavras que a gente utiliza juntamente com o will. Vamos ver uma listinha agora junto comigo. Ela diz o seguinte: probably, provavelmente. Guess, eu acho. Think, eu acho.
e maybe, talvez. Então, toda vez que quando a gente utiliza will, provavelmente vocês vão ver esse tipo de palavras aparecendo lá na frase. Mas observe, attention! Com I e we, você pode substituir will por shall em situações mais formais. Normalmente ele aparece em perguntas, convites e sugestões. Shall we go to the theater tomorrow night? Vamos ao teatro amanhã à noite? Então, nessa situação aí, você fique atento com esse shall, ok? Mais um pouquinho sobre o will, podemos ver também a utilização dele na forma negativa. Como é que eu posso utilizar a forma negativa? Em geral, a gente utiliza mais a forma contraída, como vocês podem ver aqui, ó, won't. Mas, teacher, pode ser de uma outra forma? Sim, eu posso utilizar a forma normal, que é essa aqui, ó, will not. Não é muito utilizada não, tá? Mas, se você quiser utilizar o won't, aqui está, forma contraída. Eu acho que ela não se lembrará de falar com ele. I guess she won't remember. Eu acho que ela não vai se lembrar de falar com ele. Ok? Então, pode utilizar o will not? Pode. Pode usar a forma contraída como tem no exemplo? Também. Você que sabe como é que você utiliza aí, não é? Os dois estão corretos. Mas a mais utilizada mesmo é esse won't, que é a forma contraída. Temos forma interrogativa? Yes, interrogative form. Will she come to the party? Lembrando que o will sempre inicia a pergunta, ok? Então, depois do will, quem é que vem? O sujeito da frase e logo depois o verbo principal. Will she come to the party? Ela virá para a festa? Então, lembre-se que na forma interrogativa é sempre esta ordem. O meu, o will iniciando, o she e o verbo. Vamos agora ao nosso checklist. Vamos conferir agora o nosso checklist com futuro com will. Let's go! First one. Gente, o will eu posso utilizar quando eu quero falar sobre certeza, uma previsão que indica certeza. Lembro-se daqueles raios e trovões ali ao meu lado. Pois é, quando a gente visualiza aquele contexto, que você tem uma certeza, né, que você está certo daquilo, eu posso utilizar o will, ok? Outra utilização do will também é previsão sobre algo certo para o futuro, seja ele imediato ou não. Lembram-se lá da menina? Então, no caso dela, né, que a pessoa diz que ela será uma grande artista, eu estou vendo, né, pelo andar da situação, é que ela gosta de estar no palco, que ela gosta de cantar, que ela gosta de se apresentar. Então, pelo perfil da pessoa, pelo contexto, pela situação, talvez seja no futuro imediato ou não, que ela será uma grande artista, que aquilo irá acontecer no futuro próximo ou não. Mas por aquilo ali que eu estou vendo, com certeza vai acontecer. Right? Continuando. Previsões ou suposições sobre o futuro. Então, quando eu acho que vai acontecer algo, né, eu também posso utilizar o will. Quando eu dou uma previsão ou eu acho alguma coisa sobre o futuro, também eu utilizo o will para falar desse tipo de situação. Mas uma outra utilização do will é para ações voluntárias ou decisões rápidas. Então, como vocês viram na situação do telefone, que a pessoa atendeu rápido, por quê? Estava tocando, então, ok, fica aí que eu vou lá atender. I'll get it. Eu vou atender. Então, ela tomou a decisão naquela hora em que estava acontecendo aquele contexto da ação. Certo? Então, nesse tipo de ação também, eu posso utilizar o will. Então, uma decisão rápida ou uma decisão voluntária, né? Uma ação voluntária, como naquele caso também, quando eu peço para a pessoa abrir a porta para mim, né? Você poderia abrir aqui, por favor, que eu estou cheio de sacolinhas, não dá para fazer isso. Right? Promessas e ofertas, também podemos utilizar o will. Então, quando eu estou falando sobre prometer algo ou ofertar algo para alguém, né, em relação ao futuro, eu também posso utilizar o will também, sem problema nenhum. Ainda posso utilizar o will, não é? Com algumas expressões. Quais são? Probably, maybe. Probably o que é? Provavelmente.
maybe, talvez. Think, lembra daquela frase com I think? Né? Eu acho que isso pode acontecer no futuro. Na minha opinião, I think, certo? Então, são expressões que eu posso utilizar com will, que dão uma ideia de algo incerto, ok? Então, probably, will, maybe, ok? Continuando, vimos também negative form, a forma negativa com will. Como eu posso utilizar? Então, sujeito, a palavra won't, que é a forma negativa, o verbo principal e o complemento da sua frase. Posso usar a forma completa? Posso. Will acompanhado do not. Aí o verbo principal e o complemento, sem problema nenhum. Então, você escolhe qual que você acha mais fácil para trabalhar aí, não é? Para você se lembrar. Temos interrogativa? Sim, também vimos a forma interrogativa. Interrogative form. O que eu preciso lembrar? Preciso lembrar da ordem. Quem que vai começar? O will começa. O will inicia a pergunta, depois o sujeito da frase, logo após o sujeito quem vem? O verbo principal e o complemento. Right? Então, não esqueçam dessa ordem. E agora vamos para as dicas. Então, vamos conferir as nossas dicas. Dica number 1. Anote aí, hein? Não flexionamos o verbo no simple future. Não tem flexão, tá, gente? Olha aqui junto comigo. Ó. O uso do will permanece em toda a estrutura, seja qual o gênero for, né? I, he, she, it. Então, sendo assim, o verbo permanece na sua forma original, sem o to. Logo após quem? A partícula will. Para todas as pessoas na afirmativa, ok? Vamos ver o exemplo? She works at night. Esta frase aqui está no simple present, no presente simples. Simple present. Então, o verbo está flexionado, ó. Works, com um Szinho aqui, por causa da terceira pessoa. Mas olha só, quando eu faço essa frase aí no futuro, na ideia de futuro, ó. Sujeito she, o meu auxiliar will, que indica o futuro, o verbo work, sem esse tal de S aí, na forma normal dele, e a palavra tonight, que indica hoje à noite. Então, she will work tonight. Ela trabalhará, ou vai trabalhar, hoje à noite. Anote aí, número 2. Não acrescentamos o go após o will. Anote, hein? Em português, nós costumamos usar o futuro conjugando com o verbo ir. Eu vou passear na praia, eu vou curtir, eu vou assistir televisão. Então, esse vou aparece em tudo quanto é lugar, não é? Vamos ver em inglês. Mas no inglês, utiliza-se apenas o will mais o verbo que se queira falar. I will go, eu vou para a praia. I will help you, eu vou ajudar você. Ou eu ajudarei você. Você não precisa colocar, né, esse ir aí, como a gente sempre coloca em português, certo? Então, não se esqueçam, né, quando eu utilizo o português, eu posso utilizar essa ideia com o vou. Eu vou brincar, eu vou passear, eu vou andar. Então, esse vou já é comum em língua portuguesa. Mas no inglês, né, não é o caso. Vocês observarem nessas duas frases que você tem um auxiliar will, depois o verbo, e aí continua a frase, não é, com os complementos. I will go, eu vou, eu irei. Aí outra frase ali, não é? Que vocês acabaram de ver. Help, eu vou ajudar você. I will help you. I will study, eu vou estudar. Então, o verbo ele é sempre acompanhado ali do will. Não tem alteração nenhuma, né? Não preciso colocar o go ali, né? Que seria o verbo em inglês, para dar essa ideia desse vou que a gente usa em português. Tudo bem? Então, agora nós vamos para o nosso encerramento. Espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa English Class, a nossa aula de inglês. E não esqueçam, please, de nos marcar em @centrodemídias_am e seguir
Hashtag Projeto Conquistar Seduc AM. Thank you so much and bye bye.